Entre fama, The Voice, Popstar, ídolos e mais. De quem você lembra? Quem você conhece? Nós vamos falar hoje no nosso Pobrecast, nosso podcast quinzenal com muita música, opiniões, história, de uma maneira descontraída e certamente muitos erros de gravação. Hoje estamos no 5º episódio dessa saga, dessa trilogia que já virou quintologia ou sextologia, etc. Bom, nós estamos no episódio número 5 e hoje nós vamos falar sobre reality show, ou reality show para os brasileiros, né? Bom, nós vamos abordar sobre os programas que estão fazendo e que fizeram sucesso na nossa televisão brasileira. Então é o seguinte, hoje apresentando os locutores, que são os mesmos de sempre, eu, Paulo Alberto. Eu, Eric Lima, na nossa quintologia, sextologia e por aí vai, até a gente tomar um processo. Mas enquanto não estamos respondendo o processo, seguimos aqui, bem. Então vamos lá, não nos processa porque a gente manda beijo pra todo mundo aí. Todo mundo é nosso amigo, né? Todo mundo é nosso amigo e não temos dinheiro pra pagar advogado, então não nos processe. Bom, a televisão brasileira sempre foi muito boa de entretenimento. Bons ou ruins. Como a gente disse no podcast anterior, gosto é gosto e não se discute. Pois bem, antes dos reality shows da televisão brasileira serem infestadas de Big Brother, de The Voice Brasil, de Masterchef e etc., a gente tinha os programas de calouros, começando pelas rádios, onde os artistas mostravam a sua arte, os artistas desconhecidos, julgados por artistas conhecidos que davam notas de 0 a 10, etc. E aí surgiram grandes artistas. Se eu não me engano, o Oscarito, ele foi um desses que chegou num programa de calouros. Eu sei que Didi Mocó, ele chegou num desses programas de calouros. E um padrinho muito forte, que até hoje você vê muitos cantores passarem por ele, é o Raul Gil. O Raul Vamos aplaudir! E o Raul Gil é um pai de muitos artistas, tanto cristãos como não cristãos. Você que conhece Gabriela Rocha, passou pelo Raul Gil, J.A., recentemente foi um grande sucesso. Robson Nascimento, quem não conhece o Robson Nascimento? É Robson Nascimento ou Robson Monteiro? Robson Monteiro, eu falando e errando. O Robson Nascimento é um outro cantor muito bom também, muito bom. Isso. Tem também uma cantora que eu admirava muito o trabalho dela, que era a Érica Rodrigues. É a Érica Rodrigues, que emplacou uma música numa novela da Globo. E Rick Vallen também, o grande Rick Vallen, que embalou muito homenagem aos artistas cantando a lenda por um minuto, e enfim. Então o Raul Gil, ele foi pai de todos esses programas de calouro que tentaram revelar artistas para o mundo. E também um grande pai que é o Chacrinha, né? O Chacrinha trouxe... Abelardo Barbosa. Chacrinha também trouxe com sua irreverência, né? E a gente tinha também o Faustão no Tempo dos Perdidos na Noite, trazendo bandas que não eram muito conhecidas no cenário musical. Mas a gente começa os anos 2000, a televisão cada vez mais querendo renovar a sua programação. As pessoas já tinham um entretenimento bastante diversificado. Nos dias de segunda a sexta a gente tinha desenhos, né? Bom Dia e Companhia, TV Globinho. Pausa para um protesto. Volta TV Globinho. Por favor, volta TV Globinho. Não é nada contra a Fátima Bernardes, contra o programa dela, tal, bacana, mas, por favor, precisamos de Dragon Ball Z na televisão. Jack Chan na televisão. Saudade. E bom, e nos finais de semana, principalmente aos domingos, Globo e SBT sempre batiam a audiência com Faustão versus Gugu. Quem não se lembra disso, né? Cada um apelando para sua audiência. Nas quartas, nos domingos tinha o futebol e no final da noite, até hoje, o Fantástico.
Mas a televisão, ela precisava de um novo conceito para atrair o público. Porque, querendo ou não, as pessoas não gostam de mesmice. Elas querem algo novo. A vida quer também algo novo. Nós evoluímos ao longo do tempo. Ou dependendo de algumas pessoas não, mas isso aí é papo para outra história. Mas enfim, como a televisão precisava se renovar e a gente ainda não tinha a internet como é hoje, né? A internet ainda estava engateando, a gente não tinha YouTube, Facebook, redes sociais, etc. Então, a Globo, através de uma parceira chamada Endemol, ela trouxe o reality show para dentro das casas. Ela trouxe o Big Brother, as outras emissoras trouxeram o MasterChef e etc. Isso foi um grande sucesso. Isso tinha o No Limite antes, né? Era com Zeca Camargo. Isso. O No Limite foi assim como tem um reality show também da Band, que eu esqueci o nome. Território Livre. Chamei isso Território Livre. Que foi o primeiro reality show brasileiro. Essa moda de reality show veio muito dos Estados Unidos e da Europa. Isso consolidou bastante lá. E como o brasileiro gosta de pegar as coisas dos outros países, ele trouxe também isso pra cá. A música não poderia ser diferente. Então, a Globo trouxe em 2002 o Fama. Essa ideia de reality show, né? Primeiro, só pra trazer o conceito, que seria o show real, o show da vida real, não poderia ser diferente com a música. Pelo fato da música fazer parte da realidade da vida das pessoas. E uma parte significativa da vida das pessoas. Em 2002, a Globo trouxe o Fama, que era apresentado pela Angélica e pelo Tony Garrido. E trouxe pessoas bacanas, trouxe muitos cantores bons. Alguns estão ainda na mídia, outros você nem lembra, ou nós não lembramos, que fizeram parte desses reality shows, e outros que caíram em esquecimento. Se eu não me engano, a primeira vencedora foi a Vanessa Jackson. Isso, foi Vanessa Jackson, isso. E curiosamente, quem fez mais sucesso nessa edição da Vanessa Jackson não foi a Vanessa Jackson. Foi o próprio Thiaguinho. E o Thiaguinho era muito criticado pela sua voz no Fama. Toda vez ele estava na berlinda para poder sair. E isso aí foi trabalhado depois para ele poder fazer o sucesso estrondoso que ele fez até hoje, né? Mas enfim, o Fama trouxe esse conceito de reality show e deu muita audiência o Fama na primeira edição. Eu lembro que o Fama ele passava, eu não lembro se era os sábados ou os domingos, mas tinha os flashes do Fama à tarde, que a Globo passava sempre às 5h30 da tarde. E o Fama, ele foi bem diferente dos outros reality shows, porque os participantes eram confinados. E sempre trazia um artista diferente para poder bater um papo com eles. Eu lembro até que o Roupa Nova foi lá para bater um papo, foi no Fama de 2005. Enfim, mas a primeira vencedora foi a Vanessa Jackson, ela fez um sucesso relativo na época, em 2002. O segundo foi o Marcos Vinili, que hoje é humorista, faz stand-up, faz paródias, mas na época ele se apresentava como Marcos Vinícius, mineiro Marcos Vinícius. Em terceiro vencedor foi Thiago Silva. Esse particularmente eu conheço o segundo lugar, que é essa CJ Louise, que fez aquela dupla com a CJ Dan. Eles namoraram um tempo, fizeram a dupla. Eu não sei a que pé tá hoje, né? É por isso que é importante. Dizem que estão separados. Estão separados. Não, tô falando da dupla. A dupla e o relacionamento. Programa sobre a vida dos outros. Mas vamos lá. Voltando. É interessante a gente trazer isso justamente por essa questão. Às vezes
quem vence o reality show não é quem se destaca. É que diz, quem vence não vence? Quem vence não vence. Palavras de Dilma Rousseff. Ninguém vai ganhar nem perder, porque se perder não vai ganhar. Porque se perdeu, ganhou, mas se ganhar, perdeu. É tipo isso. É tipo isso. E no último, que foram 4 temporadas, o vencedor foi o Fábio Souza. Eu lembro desse Fábio Souza gravando a música com um grupo de pagode. Se eu não me engano, esse Fábio Souza, ele depois enveredou na música gospel. Eu posso estar enganado, mas enfim. Então, assim, o que a gente quer trazer do Fama em si é que os seus vencedores mesmo, eles não obtiveram tanto sucesso. Gravaram o disco, gravaram as canções que eram o prêmio dos programas e tal, ganharam o que era o prêmio do programa. Entretanto, eles não tiveram continuidade na carreira. Lógico, tem seu público, tem a galera que vai nos shows. A Vanessa Jackson mesmo foi a primeira, ela é uma mulher que canta pra caramba. Canta pra caramba. O último registro que eu conheço dela é uma música que ela gravou com o Thiaguinho. E assim, é uma coisa... É um absurdo de tanta técnica vocal e nesse momento subiu uma formiga no microfone. É um absurdo de tanta técnica vocal. Mas por algum motivo a carreira não deslanchou a ponto de estar no cenário musical com toda a força, né? E além do Thiaguinho, no Fama também saiu a cantora Luca. Luca, você lembra da Luca? Sim, sim. Fez um certo sucesso. Ela fez um grande sucesso, na verdade. Grande sucesso. Com músicas mais voltadas para o público adolescente, jovem e tal. Tava moda Kelly Key, tava Vanessa moda, justamente. Camargo, ela entrou com esse pop, né, eletrônico. Tava muito na moda 2002, 2003. Ela cantou aquela Tô nem aí. Isso fez um sucesso. Assim... qualquer coisa, era um meme da época, o Tô Nem Aí, era um meme, aquela coisa assim, se hoje existisse essa música, ela seria um chiclete tão grande, mas tão grande que as pessoas não iam aguentar de ouvir essa canção. Tinha um cara também, que chama Fael Mondego, esse cara cantou num filme de criança, Galinho Chiqueniro, ele cantava algumas canções pra Disney também. Então, assim, algumas pessoas fizeram um sucesso. Não tão grande como o Thiaguinho fez o sucesso. E tem uma outra dupla sertaneja, o Gui Thiago. Ah, o Gui Thiago. O Gui Thiago saiu também do Fama. Sim. Eles se conheceram lá dentro e algum produtor musical deve ter visto o que poderia render, né? Já tava na ascensão da música sertaneja universitária, sim, né? Já tava começando a dar um boom. Então, algum produtor viu isso e falou, opa, vamos investir. Hoje eles têm sucessos aí, tipo Gaguinho, as músicas até engraçadinhas, legais e tal. Mas eles também são outros que se destacaram, né, no segmento que eles levam. Mas, dentre todos esses, quem realmente se destacou de verdade foi o Thiaguinho. Primeiro com Exalta Samba, com a música Estrela. Foi a primeira música que ele gravou. E se você pegar e ouvir... É aquilo, né, que a gente estava falando na semana passada. Se você pegar e ouvir o que a voz dele, como era no início... A gente estava falando do Alexandre Pires. Sim. Se você pegar no podcast passado. No podcast passado, isso. Se você pegar e ouvir como que a voz do Thiaguinho era... Pra aquilo que é hoje... No primeiro DVD ao vivo que ele gravou com Exalta Samba, já dava pra perceber uma diferença gritante. O timbre dele é muito bom. O timbre dele é diferenciado. O timbre dele é diferenciado e é bonito. Aí ele foi adquirindo técnicas. E hoje ele é um grande cantor. Um que eu lamento que fez, assim... Que não fez o sucesso como a gente esperava de mais tempo foi Sid e Dan, cara. Porque os 2 DVDs deles de covers... de músicas românticas dos anos 80 e dos anos 90, assim, é maravilhoso. Vocês precisam ouvir no YouTube, tem os DVDs completos deles. Cara, eles fizeram as regravações e na entrada do primeiro DVD, cara, você ouve
E você tem que bater palma pro instrumental, porque é muito bem arranjado, é muito bem feito. E é diferente quando você ouve um arranjo bonito, quando as pessoas realmente ensaiaram para aquilo, se dedicaram para fazer aquele trabalho. Então o Sid Dan fazia um trabalho assim, maravilhoso. Pena que não continuaram, né? Sim, e tinham muita qualidade também, eles eram muito bons. Eu lembro que o último registro que eu vi de CJ Dan foi uma gravação que eles fizeram com o Kim do Catedral. Sim. No DVD do Kim, eles fizeram e ficou algo muito bacana, muito bacana. Mas essa questão de reality show não foi uma particularidade só da Globo. Sim, a gente No mesmo ano, em 2002, o SBT, em parceria com a Disney, lançou o Popstar. Cara, esse Popstar, eu não cheguei a ver esse programa. Ele passava... Eu não me lembro se ele passava todos os dias, isso em 2002, porque eu era criança na época. Então a gente tinha que dormir 8 horas da noite pra ir pra escola às 6 horas da manhã. Mas esse programa eu só peguei o final dele, quando eles conseguiram as 5 garotas, né? Pra tornar um grupo Popstar. Cara, o Ruge fez um sucesso absurdo. O Rasgatanga. Foi assim, foi um negócio absurdo, cara. Rasgatanga. Além disso, teve uma música, acho que Um Anjo Veio Me Falar. Isso. Um Anjo Veio Me Falar. O grupo era formado pelas jovens Aline, Fantine, Karen, Li e Lu Andrade. Ali que chama Patrícia. Chama Patrícia, isso. Ali Martins chama Patrícia. E a Lu Andrade. Foi um grupo que fez um certo sucesso, ou melhor, grande sucesso. Grande sucesso. Era um grupo formado somente por mulheres, né? Que foi a primeira ideia do programa. Naquele momento era formar um grupo por mulheres. E fez um sucesso, gravou disco em espanhol, gravou em português, fez turnê nacional e internacional. Hoje algumas dessas meninas ainda cantam, outras abandonaram a carreira de cantora, outras são atrizes. E seguem a sua carreira. E recentemente elas voltaram, foi em 2018 ou 2019, elas voltaram com um grupo, ficou uma turnê de 1 ano. E elas lançaram até uma música também que fez um barulho, né? A volta do Ruge, elas fizeram um show no Chadalice, lá acho que é no Rio de Janeiro. E, enfim, cara, vocês meninas... Algumas das meninas que estão ouvindo esse Pobrecast, quem nunca cantou aí Um Anjo Veio Me Falar? Brilha quem nunca dançou? Brilha La Luna também é delas? Era delas, Brilha La Luna, etc. E são músicas traduzidas, era o worship da época, cara. Brilha La Luna, brilha que bela. Opa! Tinha algumas músicas traduzidas em espanhol, tinham algumas também traduzidas num grupo chamado Hersey. Esse grupo também foi formado num programa também, num reality show, esse foi na Inglaterra. E foi desse programa, Popstar, que surgiu a ideia de fazer o Popstar brasileiro. Ele durou 2 temporadas, na segunda temporada a gente teve o Bros. O Bros ele fez sucesso também, não tanto quanto o Ruge, que durou até 2005. Bros era... Sim. Esse amor é tão profundo, você é minha prometida, eu vou gritar pra todo mundo. E olha, elas eram personagens garantidos no Gugu. O Gugu praticamente toda semana, pra alavancar a audiência dele, ele colocava o Ruge lá, era disco de ouro pra lá, disco de platina pra cá. E teve um crossover do Ruge com o Bros, cara... Vocês precisam ver que tem isso no YouTube também. Eu acho que ainda tem. Cara, é muito engraçado o Gugu falando, né? Ele dando o disco de ouro para as meninas do Ruge e falando, pro Bros, o que tem hoje? Nada. O Gugu era troll. Salve, Augusto Liberato. Mas enfim, é muito, muito bacana. O Bros era formado por André Marinho, por Oscar Tintel, Felipe Duarte, Matheus Rocha e Jean Marcel. Esse André Marinho formou um grupo chamado Cupim na Mesa, era de pagode. Eu lembro. Um grupo chamado Cupim na Mesa. O Oscar chegou a fazer backing vocal
pro Rodriguinho, que era dos Travessos. O Felipe, ele se tornou vocalista do grupo Os Travessos. Olha só. Hoje os vocalistas do grupo Os Travessos, com a volta do Rodriguinho, é o Rodriguinho e o Felipe. Eles dividem o vocal. E esse Matheus, ele chegou até a casar com a Lee Martins, né? E aí teve um desenrolar aí, e acabaram separando. Mas eles até casaram, chegaram um tempo casados e depois se separaram. Mas, enfim. O Popstar foi o primeiro programa de grande sucesso do SBT. E aí depois veio o icônico Ídolos! Esse é maravilhoso, Ídolos em 2005. Cara, trazendo o Thomas Roth, a Assis Zamorano, trouxe o Miranda e o Arnaldo Sacomani. Grande. Teve uma briga jurídica entre SBT e Record depois, pra quem que tinha o direito dos Ídolos, quem que tinha comprado o Ídolos, mas, por enquanto, as primeiras temporadas foi no SBT. Sim, as duas primeiras, a de 2005 e a de 2006. A primeira temporada quem ganhou foi o Leandro Lopes. Isso. Na disputa com o Lucas Poleto. Cara, teve um... Não foi nesse primeiro, não. Mas Leandro Lopes, assim, uma voz rouca, muito bonita. E ele foi vocalista também do Rapazola. Sim, substituiu o... Como é que é o nome do cara? Tomate. Maçã. Tomate, maçã. Tomate. É porque é tudo fruta, né? Tudo é fruta. Cara, esse programa basicamente é o que a gente conhece de reality show. Um monte de gente se candidatando pra poder chegar aos jurados e mostrar o seu talento. E os jurados, eles avaliam o seu talento e te dão sim ou não. Você precisava de 3 sims pra poder passar. Bom, aí entra a questão polêmica. É porque é o seguinte, nós conhecemos algumas pessoas que participaram de reality shows. E essas pessoas relataram, né? E já ouvi relato dessas pessoas que para chegar na frente dos jurados é uma saga, é um verdadeiro calvário, né? De 3, 4 dias dormindo na fila, passando frio, fome, sem tomar banho, sem nada. Mas aí que eu gostaria de deixar uma pergunta. Quanto vale e até que ponto vai o esforço pelo sonho? Porque ali, o reality show, ele tá falando não só de canções, não tá falando só de música, mas tá falando de sonhos de muita gente. Sim. Né? E o artista chega para se apresentar ao jurado e ali, depois de 1, 2 dias na fila, ele talvez ali não vai apresentar o seu melhor por causa do seu cansaço, porque a voz ela tem que estar boa para você poder se apresentar. Não que ali, por mais um momento que você esteja nervoso, né, você vai cantar na frente de jurados que já gravaram para N artistas e você está apresentando o seu trabalho para eles, né? E você chega ali no momento onde você está cansado, exausto, aí você recebe um voto não, então assim, frustra as suas esperanças. Para muitos sim, né? Para muitos é mais uma oportunidade que se perdeu. E o engraçado também é que tinha muita gente lá só para fazer graça. Sim, se você tem a oportunidade, vai no YouTube e olha aí, piores candidatos do Ídolos, você vai rir muito. Teve um candidato que chegou no Ídolos que ele foi lá para questionar mesmo, não foi nem para cantar não, ele falou que era produtor e tal, aquela coisa toda, e assim, era muito recorrente, os caras brigando mesmo, falando, que vocês não sabem nada, que não sei o que é merda, que isso é merda e tal, mas enfim, na primeira temporada revelou o Leandro Lopes, sim. E que cantou aquela música, porque eu preciso mostrar o que há de bom em mim. Fez um sucesso, chegou ao top 10 das rádios, mas depois não emplacou mais nada. Emplacou. Na segunda temporada, em 2007, quem ganhou foi a Taeme Marioto. Taeme Marioto. Que hoje faz dupla com Thiago. Que não Taeme é Thiago.
que não é Thiago, acho que é Guilherme. Acho que é isso. Mas, né, fica mais sonoro. Taeme e Thiago. Pra galera do sertanejo aí, ela participou desse Ídolos 2007 e ganhou, foi a vencedora. Esse Ídolos contou também com Dani Black. Dani Black é daqui, de Minas Gerais, Belo Horizonte. Ela faz muito bar, manda bem, muito bem. E também com Davi Lins. Davi Lins, nossa. Davi Lins. Hoje também ele tá na música gospel. Mas ele tem um timbre muito parecido com o Alexandre Pires. Sim. Tem um timbre muito parecido com o Alexandre Pires. Teve uma música que ele cantou nesse Ídolos, que eu lembro até hoje, A Musa das Minhas Canções, que foi pra mãe dele. Cara, maravilhoso. Muito bom. Isso tem no YouTube também, vocês confiram. Cara, e tinha também a Shirley Carvalho. Foi a segunda colocada, Shirley Carvalho. E todo mundo apostou que ela ia ganhar ou que ela ia ficar na final com o Davi Lins. Cara, assim, esse Ídolos, a Taeme era muito criticada pela sua voz. Realmente, a Taeme, ela desafinava bastante. A música de trabalho dela, ela deu algumas escapadas. Eu lembro dela cantando a música do Lobão também, chamada Me Chama, que, assim, eu gosto de ouvir com ela cantando, porque a voz dela era bem adocicada. Macia, né, cara? Aquela voz da vontade de você mastigar, assim, tão doce que é. Pois é aquela voz estilo Sandy Júnior, né? Não, só Sandy. Só Sandy. Só Sandy. É porque a gente fala Sandy Júnior e a gente lembrando da Sandy. Né? Desculpa, Júnior, um abraço pro Júnior. Tem o canal Pipocando Música também. Pipocando Música aí. Um abraço, Júnior. Um abraço pro pai do Júnior também, que é um cara muito bom, o senhor Chororó. Mas enfim, a Taeme evoluiu bastante, assim como o Thiaguinho. Só que a diferença do Thiaguinho pra Taeme é que a Taeme ganhou. Só que ela não emplacou de cara, né? Ela foi emplacar depois, né? Que quando ela fez a dupla com o Thiago. E aí a voz dela evoluiu bastante. Sim. Deixou aquela voz mais adocicada, tem uma voz mais forte. Você vê que a voz dela evoluiu bastante quando você pega a música de trabalho que ela teve no Ídolos e ouve ela fazendo o cover dela depois. Como ela tem presença na voz, né? Sim. Ela tinha uma voz muito fraquinha, a voz dela ganhou o corpo, né? Então, enfim, ela foi um fruto de uma pessoa que ganhou e conseguiu evoluir bastante seu talento. Que é o mais raro, né? Da pessoa conseguir se manter nas paradas de sucesso. Mas isso também a gente tem que dar os créditos em função da visão comercial, da visão de onde aquele cara encosta é sucesso. O Sorocaba, da dupla Fernando Sorocaba. Hoje não sei se eles estão ainda, mas no início da carreira, Taeme e Thiago, a Taeme mesmo, ela era uma cantora do escritório do Sorocaba, da marca Fernando Sorocaba. E assim, onde esse cara encosta dá sucesso, é incrível. Aí você pode estender a lista aí para Marcos Ibelucci, Luan Santana. Onde esse Sorocaba encosta, vai dar sucesso. Ele é um cara muito visionário, um empresário muito visionário. Ele tem muita visão de mercado, ele é muito ligado nas tendências mercadológicas, no que a galera tá curtindo, no que a galera quer ouvir. Realmente ele é um cara diferenciado para os negócios em si. Principalmente pro sertanejo, né? Pro sertanejo, o timbre dele é diferenciado. Em 2008, ainda teve o Ídolos de 2008, quem ganhou foi o Rafael Barreto. Sim. Lembra? A música era até bonita, era uma música romântica. Eu estou aqui pensando em você. Uma música até bonita, bem bacana. Fez um certo sucesso, mas caiu no esquecimento. Nessa edição do Ídolos, olha que coisa curiosa. Lorena Chaves. A grande Lorena Chaves. Canta MPB, pop rock. Também tem uma, não vou dizer que ela é do segmento, mas ela tem algumas canções que remetem à filosofia daquilo que ela acredita, que é relacionado ao cristianismo e tal, que eu acho incrível. A pessoa que consegue transitar na música popular, na música cristã, sem rotular, sem nenhum estereótipo. Por exemplo, o Paulo é um cantor gospel e ele vai cantar gospel e tal. Não, ela compõe, ela escreve, ela canta
aquilo que ela acredita, mas ela transita, a música dela é tanto pro gospel como pro não gospel. Ela consegue transitar nos ela dois consegue mundos sem ferir transitar ninguém. sem ferir ninguém. E isso também acontece com o Marcos Almeida, por exemplo. Canta músicas voltadas para a filosofia do que ele acredita, né? Para o cristianismo. A banda Resgate também acontece isso, canta músicas cristãs. Só Catedral consegue isso, enfim. Muitas bandas conseguem isso, muitos cantores conseguem isso. Só que nenhum estereótipo define. Sim. Nenhuma placa, nenhum rótulo define. Tem um outro também que ele fez sucesso no pagode. Com a saída, a segunda ou terceira saída do Leandro Learte, do grupo Arte Popular, e da saída também do Marcinho Arte, entrou um garoto que tinha saído desse ídolo, o nome dele era Pedrinho Black. Chegou a fazer um certo sucesso, gravou algumas músicas, né? Não teve a mesma potência do Thiaguinho, que, comparando as situações de onde saíram e tal, não repetiu o mesmo sucesso. Mas o Pedrinho Black chegou a gravar com o Arte Popular, chegou a fazer muitos shows e tal, bem bacana. Teve uma também, que ela foi produzida pelo Rodriguinho, tava lembrando o nome dela aqui agora, Ellen Caroline. Essa menina canta horrores também, ela cantava muito romântico na época do Ídolos, e ela começou a cantar pagode. Aí ela mesmo teve um grupo dela, né, com o nome dela, e apadrinhada pelo Rodriguinho, ela fez assim um relativo sucesso no pagode. Mas enfim, nos Estados Unidos, né, a gente teve Kelly Clarkson, teve Jordan Sparks, e essas duas que eu lembro mais, né, que fez até filme, a Kelly Clarkson e etc. O SBT ele conseguiu trazer um impacto maior do que o Ídolos da Record, porque a gente fala de Ídolos, a gente lembra do SBT. O Ídolos da Record ele durou mais tempo, mas a gente quase não lembra, né? Tinha os jurados lá, o Marco Camargo, que é a pedra no sapato, né? Tem o Calainho, Luiz Calainho e a Paula Lima. Isso, Luiz Calainho com o Marco Camargo, eles rolaram uma briga feia. Tretaram. Mas assim, duas personalidades fortes, né? Então, enfim, duas cabeças que pensam muito, às vezes acabam dando um choque. Mas a gente já teve também o Supla, né? Fafá de Belém. Bochecha. Peninha foi convidado e foi jurado também. Grande Senhor Pena. Pois assim, em 2010, só destacando aqui as edições que renderam realmente, né? Vamos colocar assim. Em 2010, quem ganhou foi o Israel Lucero. Aí já existia, já estava no boom do sertanejo. Foi no mês da Ellen Caroline, se eu não me engano. Esse Israel Lucero, ele era cantor sertanejo. Ele era um garoto de 17 anos, ganhou, que já estava no boom do sertanejo, que a ideia não era achar uma voz bonita, tão somente. A ideia não era somente, um cantor canta bacana. Não, a ideia era, de fato, trazer uma figura pro mercado. Trazer alguém que ficaria no mercado. Ganhou o Israel Lucero, né, que é um cantor sertanejo, fez algumas canções e tal. Mas nessa edição, quem se destacou foi o Chai Suede, que fez até a novela Teen. Ele fez Malhação, na verdade, fez uma novela Teen, Rebelde. Fez Rebelde e depois... Malhação ele fez, eu acho. Acho que foi Rebelde. E depois ele fez um filme, Minha Fama de Mal, Minha Cara de Mal, alguma coisa assim, que retrata a história do Erasmo Carlos. No caso, no contexto do filme, ele era o Erasmo Carlos. Um filme muito bacana. Aí você vai ver lá Roberto Carlos, vai ver Vanderleia. Um filme bem bacana na época da Jovem Guarda. Vale a pena conferir. Minha Fama de Mal. Minha Fama de Mal. Isso, o nome do filme. Muito bom. Chai Suede foi o que destacou. A última edição do Ídolos foi em 2012. Já estava perdendo a força, já estava ficando maçante, né? Porque todo ano tinha, as pessoas começaram a achar aquilo enjoativo, vai ficar bem maçante. Quem ganhou foi o Everton Silva,
Entretanto, nessa edição não teve um sucesso gritante, um sucesso incontestável e tal. Só um adendo, esse Everton Silva, quando ele entrou na primeira apresentação dele, ele emocionou a Fafá de Belém. Porque ninguém dava nada pra ele, ele entrou de uma maneira pouco convencional, né? Vestido de uma maneira pouco convencional, né? Quase como um cigano, né? E ele entrou pra cantar Não Deixe o Samba Morrer. E assim, a Fafá de Belém, ela ficou abismada com a voz dele, que ganhou, porque ele falou que era uma voz que representava o sofrimento, o samba raiz, etc. E foi assim, muito bacana também. Uma pessoa que os próprios jurados não davam nada por ela e ela chegar lá e ganhar o Ives, né? Sim, ninguém dava nenhum crédito e ganhar. Mostra uma superação, mostra o rompimento dos limites também, a pessoa vai além dos limites dela e mostra a força de vontade. Sim. Porque as pessoas duvidarem e você conseguir depois provar que você é capaz é algo incrível. Esse Thiago Barbosa, o último vencedor, da última edição, né, que destacou e tal, atualmente ele está em Madrid, na Espanha, com o musical da Broadway. Ele virou ator também e atualmente está em Madrid, né, com o Rei Leão, musical da Broadway. Aí depois desse 2012, aí afora, a Globo também já saiu lançando mais reality shows. A gente estava esquecendo de um. Do programa chamava Terra Nativa. Com Guilherme Santiago. Claro. Com Guilherme Santiago. Lançaram um reality show lá que um dos jurados, inclusive, era o Rick Bonadio. Sim. Grande Rick, um abraço. Um abraço pro Rick. Rick Bonadio, que também tem o podcast. Também. Vocês confiram o podcast do Rick Bonadio. E ele lançou uma cantora chamada Natália Siqueira. Natália Siqueira, isso mesmo. A Natália Siqueira, ela lançou uma música que chamava Você me ensinou amor, você me ensinou paixão. A letra é mais ou menos isso. Cara, tocou muito na Liberdade FM, aqui de Belo Horizonte. Liberdade. Opa, ao processo. Ou se vocês quiserem, a gente faz um jingle. Melhor não, né? Eles têm pessoas muito boas pra isso. Mas pode falar. Mas a Natália Siqueira, cara, acho que o sonho de todo, se não for de todo, é de boa parte dos músicos, é ser produzido pelo Rick Bonadio. Sim, eu queria ser produzido pelo Rick Bonadio. Assim, ele tem um conceito tão grande. Só de levar o nome lá no encarte do seu disco já potencializa 5 vezes para vender mais. Sim. Né? Ele produziu Mamonas Assassinas, produziu bandas de rock recentemente aí, essa galera mais assim, o pessoal classifica como emo. Produziu Fresno, NX0, essa galera toda aí. E onde que esse cara encostava era sucesso. Sim. Onde que esse cara encosta é sucesso. Tanto que ele tem um conceito muito grande, né? Os vídeos, os podcasts dele são muito interessantes. Tem muito conhecimento a agregar. O bom do podcast dele, né, só fazendo um adendo, que ele chama pessoas que comuns mesmo, né, como nós aqui, falando sobre música, às vezes um baterista, um violinista, etc, para bater um papo, igual a gente bate um papo aqui. Vale a pena você conferir, que é muito interessante o podcast do Rick Bonadio. Acho que agora nós chegamos no The Voice Brasil. Nós chegamos nesse podcast. Nós chegamos nesse reality show que tá no ar até hoje, na sua 9ª temporada. 9 pessoas já ganharam esse prêmio. Pois é, e assim, cara, o The Voice Brasil, ele teve sua primeira temporada em 2012. E bom, o The Voice Brasil pra mim ele foi bem diferente, porque ele já trouxe muitos artistas com bagagem musical e pessoas que já cantam na noite há muitos anos, pessoas que são backing vocals de outros artistas.
e etc., que não eram tão conhecidas por público, né? Conhecidas no cenário musical, porque backs de alguns grandes artistas, porém não eram conhecidos do público. E a primeira vencedora foi a Ellen Oléria. Ellen Oléria, isso. E a segunda foi a Lia Soares. Essa Lia Soares eu destaco porque ela já fazia sucesso antes do The Voice. Com a música chamada... Segundo o The Voice? Antes do The Voice. No primeiro. Ela foi no o segundo colocado, né? O segundo colocado. Isso. Ela foi o segundo colocado do primeiro The Voice. Cara, Lia Soares é maravilhosa. Ela canta horrores. Assim, ela fez sucesso na época do Rouge. Eu não sei se ela chegou a participar de um reality show antes, mas ela cantou aquela Garotas choram mais, lá, 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 lá. E essa música fez sucesso. Principalmente a MTV tocava essa música. Mas o trabalho da Lia, ela usa muito o que o Mauro Henrique usa, os pads de guitarra, né, a pedaleira, com os loops, né? Sim, e sim. aí ela vai fazendo as vozes, e aí ela vai adicionando algumas coisas no violão, etc. E assim fica maravilhoso. Ela é paraense, né? E enfim, ela foi uma pessoa que me surpreendeu, porque eu já conhecia, de certa forma, o trabalho dela. Mas ela, até novela da Globo, ela fez trilha de novela com um cara chamado Tiziano Ferro. Tiziano Ferro. E ela fez uma música, acho que era pra Páginas da Vida, não me lembro a novela, mas quem ganhou foi a Ellen Oléria. Enfim, é aquele caso, não fez sucesso que era esperado pela Globo, e a Globo lançou outros reality shows, mas o que eu lembro muito do The Voice é do Sam Alves. Sam. Foi o vencedor do segundo. Isso, o vencedor do segundo, Sam Alves, que não passou na prova às cegas do The Voice, americano, e veio no Brasil aqui, arrebentou e ganhou o segundo The Voice. Ganhou o segundo The Voice. Canta muito bem, é muito bom o cantor. Ele que tinha uma vivência na música gospel também, né? Ele gostava também dessa área gospel, depois foi para a área pop e tal. Um grande cantor, muito bom. Tem uma apresentação que ficou marcada, foi aquela apresentação que ele fez com uma cantora, eu esqueci o nome da cantora, cantando Thousand Years. Ah, sim. Muito bom. Eu esqueci o nome da muito bom. E teve uma também, cantou Aleluia, acho que foi na final. Foi na final que ganhou o Aleluia. E também tem um outro artista que já era bem conhecido do Raul Gil, que é o Renato Viana. Isso, o Renato Viana foi no quarto. Isso. Em 2014 teve uma dupla sertaneja daqui de Minas Gerais, se eu não me engano, de Contagem, ou Betim. É Contagem. Contagem ou Betim. Danilo Reis e Rafael. Sim. Chegaram a fazer um certo sucesso e tal, mas também ainda continua a carreira, mas não tem tanto destaque. Aí no posterior foi, em 2015, foi o Renato Viana. Renato Viana tem uma voz inconfundível. Tem uma voz maravilhosa. Não de barro. Nessa altura, o Renato Viana já tinha passado pelo Raul Gil, ele já tinha gravado com a banda Rosa de Saron, ele já tinha a sua carreira um pouco mais consolidada. Acho que o The Voice ele foi lá só colocar uma cereja no bolo mesmo e pronto. Falar, vou ganhar isso. Vou ganhar. Ele foi pra ganhar, porque é muito bom. Ele tem uma voz rouca e potente, muito boa, muito boa. Agora sim, dos outros artistas que ganharam, eu não me lembro tanto, né? Aí a gente tem Milene Jardim, Samantha Ayara, teve Léo Paim, o último que ganhou foi o Tony Gordon, ganhou o último The Voice, mas é aquela situação, né? Ninguém não tem tanto destaque na música, não deixa de ser ótimo, um ótimo cantor, sim, mas não tem tanto destaque no cenário. Ainda teve o The Voice Kids depois, né? Que foi uma menina aqui de Santa Luzia, minha querida Santa Luzia, a Iris Pereira. Ela chegou à final, ela ganhou. A Iris Pereira ganhou. Daqui de Santa Luzia. Representando bem a nossa cidade. Eu nunca vi ela pessoalmente, mas ela é daqui de Santa Luzia, isso que importa. A gente teve na Globo também, foi em 2015, o Superstar. Superstar, muito bom. Veio
veio dos Estados Unidos. Eu acho que veio dos Estados Unidos ou da Europa. Se não veio dos Estados Unidos, veio da Europa. Enfim, e o primeiro ganhador foi a banda Malta, que foi a primeira banda do primeiro programa. Eu lembro o de Ouro Preto falando isso. Cara, e banda Malta, os caras conseguiram fazer músicas chicletes e que deram muito certo. O primeiro, pra mim, único CD do Malta, cara, eu não consigo parar de ouvir. Você tem Diz Pra Mim, Lendas, tem Supernova, que é um rock pesado pra caramba. Supernova, causa em movimento. Muito bom. Cara, Bruno Boncini, bicho, foi pra mim a última esperança do rock moderno, do rock romântico. Cara, ele cantando Aerosmith, cara, Phil Collins também, poxa. Nossa, arrepiar. Assim, vale a pena procurar no YouTube, vale a pena procurar, porque as apresentações foram de arrepiar. Foram mesmo. Tinha as outras bandas que eu não lembro se a James era dessa. James foi o segundo lugar. Porque James tem os dois ali são filhos do Paulinho. Ah, sim, São verdade. filhos do Paulinho, do Roupa Nova. Frequentemente o Paulinho, ele ficava lá no Superstar pra poder... Então assim, tinha música no sangue, né, cara? Tinha música no sangue. A galera era filho do Paulinho, do Roupa Nova. Então, era uma banda muito boa. Continua com a sua carreira, né? Uma banda muito boa. É um quarteto. Músicos excepcionais, cantores excepcionais. É uma banda que eu recomendo. Vai com selo gordinho de qualidade. E ainda teve Suricato. Banda Suricato. O engraçado é que o vocalista da banda, Rodrigo Suricato, ele é figurinha carimbada em vários programas da Globo. Eu lembro que no Fantástico passou uma vez que o Lionel Richie veio aqui, estava no Brasil, veio fazer a sua turnê. E foi no Caldeirão do Hulk, né? Foi no Caldeirão do Hulk, foi no Fantástico, num quadro que o Fantástico tinha lá. E quem que tava lá na guitarra lá atrás? Rodrigo Suricato. Lulu Santos, quem era o guitarrista? Rodrigo Suricato. É um músico excepcional. A galera da música, a galera que tá no mercado mesmo, se destaca. Todo mundo conhece o Rodrigo Suricato. É um compositor de mão cheia e um cantor muito bom também, né? Sim. Eu, sinceramente, vou ser sincero. Apesar de eu gostar muito da Malta, eu tava torcendo pro Suricato ganhar. Porque eles inovavam, eles iam com uns instrumentos estranhos, umas paradas muito loucas que... Dava certo, né? Os caras, o Rodrigo Suricato tinha uma música que ele tava tocando guitarra e fazendo a marcação no bumbo, e um outro pé ele tava tocando outra coisa. Cara, é uma loucura, mano. É uma loucura. Não sei como é que os caras conseguem fazer isso, mas eu tô mal tocando meu violão e meu contrabaixo. Eu mal meu teclado. No segundo, a gente teve o vencedor Lucas e Orelha, mas eu destaco Tia Anastácia. Tia Anastácia, amiga da Dona Benta. E eles não passaram da segunda fase, né? E a Tia Anastácia já tinha uma carreira já consolidada também. Pois é, Tia Anastácia, banda mineira, assim... Muita gente conhece Tia Anastácia, poxa. Eu tenho certeza que até a música que vocês conhecem na voz do Jota Quest é do Tia Anastácia, aquela música. Ei, dor, eu não te escuto mais, você não me leva a nada. A música é do Tia Anastácia. E também tem Cabrobró, Conto de Fraldas. Pois é, e assim, foi uma banda que eu não entendi por que eles foram pro Superstar. É uma banda consolidada. Né? Tem o seu público. Mas assim, a gente entende que, de certa forma, é uma mídia que você tem, uma banda consolidada, entrar num programa, num reality show, né? Trazendo... Não trouxe um trabalho novo na segunda música, eu não lembro se a primeira também eles trouxeram, mas enfim, é visibilidade. Visibilidade. E assim, a diferença do The Voice pro Superstar é que o Superstar aparece também, a carreira solo, mas aparece em muitas bandas já consolidadas, né? É um formato diferente. As pessoas vão votando ali na hora e são eliminados na hora, não tem
os quadros que tem no The Voice, provas às cegas, esse negócio não tem. É um formato totalmente diferente, né? Já é pra uma galera que tem uma carreira e quer mostrar o seu trabalho. E um formato de bandas, né? Porque a gente não tinha um reality show pra bandas, só pra cantores, duplas, etc. Sim, Mas sim. de banda. Banda foi diferencial. E pra mim, assim, no Brasil foi o único que eu vi. Sim. De bandas. Tentou trazer essa questão de bandas. Né? Coisa que tá escassa hoje no cenário musical. Bandas, assim, a gente não vê mais falar de bandas. Na década de 90, final de 80 ali pra 90, foi o boom do rock nacional. E ele nasceu Paralamas de Sucesso, nasceu Kid de Abelha, nasceu Legião Urbana, nasceu Capital Inicial, nasceu Enes Banda, Ira, diversas bandas que nos anos 2000 pra cá foram... A ideia de banda foi desfazendo, né? Porque na década de 90 ainda teve os grupos de axé, as bandas de axé, as bandas de pagode, mas ainda assim eram bandas. Sim. E a ideia de bandas foi ficando mais no esquecimento. Começaram a lançar muito questão de cantores solo, carreira solo, no máximo uma dupla. Não sei, talvez era uma questão de mercado, talvez uma questão de logística. Você levar um cantor é muito mais fácil do que levar uma banda. Verdade. Hoje em dia todo mundo é freelance. Chutei o microfone. Todo mundo é freelance, então os mesmos caras que tocam pra um, tocam pra outro, pra dezenas de artistas, né? Mas enfim, a gente falando de reality show, um comum alguns fizeram sucesso e muitos não fizeram. Bom, o primeiro ponto que eu quero destacar é que as emissoras sempre tiveram uma rixa uma com as outras. Por exemplo, se você ganhou no SBT, praticamente era proibido de você ir na Globo mostrar o seu trabalho. Então você ficava muito restrito a uma emissora. A mesma coisa com a Globo. Então, por exemplo, a Vanessa Jackson, ela não conseguiu fazer o seu sucesso esperado porque ela ficou restrita ali, na Globo. O Ruge, ele foi assim, uma grande exceção porque ele estourou muito rápido e era o primeiro reality show junto com o Fama. Então a questão de girl bands, boy bands era tão forte na época. E tava na época, né? Que dos Estados Unidos vinha Backstreet Boys, vinha NSYNC, vinha uma galera e no Brasil não surgia essa boy band. Pois é. A ideia da boy band foi uma sacada muito boa pro mercado, né? Tanto que vendeu bastante. Vendeu horrores. Mas, enfim, sempre teve muito essa questão, essa barreira entre as emissoras, porque você só aparecia para aquela emissora. E também a vontade das gravadoras de gravar o disco daquele determinado artista. Por quê? Não foi ela que garimpou, foi outras pessoas que garimparam. Então, por mais assim que você tem, por trás você tem um Rick Bonadio, você tinha o Thomas Roth, o Miranda, o Arnaldo Sacomani, etc. Mas enfim, não era talvez o que a gravadora estava esperando. Então a gravadora preferia lançar o artista tal do que lançar o artista do Ídolos, o artista do The Voice. Até pela questão de direitos também que teria sobre o artista, né? Sim. Porque talvez um artista que a própria gravadora garimpasse, se ela garimpasse um artista, ela teria mais direitos exclusivos sobre esse artista. Pois e assim, o Ídolos e esses programas eram uma aposta, cara. O artista chegava ali, era uma aposta. E a gente sabe muito bem que hoje não é simplesmente só ter voz bonita. A aparência conta muito. Sim. Cara, eu me arrisco a dizer que além da voz bonita, a Taeme 2007, a aparência dela contou bastante para que ela ganhasse o Ídolos. Ela só faltava ser lapidada, coisa que o Fernando fez. Sim. Fernando também, que é o Sorocaba, mas ele é Fernando também. Uhum. Mas, assim, desculpa. Isso é muito importante você citou, cara. Não é somente questão vocal. A questão visual. Não da pessoa ser bonita ou não. Porque hoje, cara, maquiagem resolve tudo. Sim. Não da pessoa ser bonita não, mas dela saber se comportar na frente das câmeras. Dela ter carisma, dela encher a tela. Eu me lembro que Miguel Falabella,
diretor, ator, escritor, enfim. Ele é ator, Escritor, produtor. Bom, ele falava o seguinte, que ele contratou uma novela que ele escreveu, ele contratou uma atriz, ele queria essa atriz. Ele falou o seguinte, soltou a frase na lata, ele falou, olha, ela não é uma excepcional atriz, só que ela enche a tela. Ou seja, não certamente existiam inúmeras atrizes melhor que aquela que ele citou. Mas, para o papel, para encher a tela como ele queria, ele contratou ela. sim. Então, os produtores, as gravadoras, eles têm essa visão. Eles têm essa visão de vai encher a tela, vai atender aos pontos que a câmera pede. E isso ocorre até fora dos reality shows também, né? Tem um conhecido meu que ele foi fazer uma entrevista numa gravadora e viraram pra ele e falaram, cara, sua música é muito boa, você é muito bom, se eu fosse te contratar pela música, você já estava contratado. Só que olha a sua rede social. Sua rede social tem pouquíssimos seguidores. Olha a rede social desse funkeiro aqui. Esse cara, o produtor falando isso com ele me relatando, esse cara não canta nada. Não canta nada. Desafina de dó a si, de si a dó. De cabo a rabo. Mas só de seguidor o cara tem 28 mil. Imagina o quanto de acesso nas plataformas digitais eu não vou ter. A minha gravadora não vai ter. Só por causa dos seguidores desse maluco. Agora os seus não são tão numerosos. Faz o seguinte, esse colega relatando, faz o seguinte, bomba sua rede social até data X. Se você conseguir bombar, eu te contrato. Então assim, é justamente pela visibilidade, ainda mais na era da imagem que a gente está, ainda mais na era do imediatismo que a gente está. Né? Nós estamos fazendo esse podcast aqui, nós não aparecemos. Até porque também não seria tão, né, agradável que nós. Legal, né? Não seria tão legal. Deixa do jeito que tá, você não tá perdendo nada. Depois a gente faz um vídeo aqui aparecendo falando. Isso aí, você não tá perdendo nada. Mas tudo bem. Então, assim, nós vivemos na era da imagem, cara. A imagem, não importa o que você é, importa o que você mostra. Isso que importa verdadeiramente. Isso também esse critério é usado nos reality shows, né? Na música no geral. O Ídolos era muito... batia muito na tecla em relação a isso. Questão do visual, né? Questão de como é que a pessoa ia se portar no palco. Porque ela estava procurando um novo ídolo do Brasil. Então Sim. Tinha que ter toda essa postura para chegar no palco e cantar, mostrar seu trabalho, ser uma pessoa que sua imagem vende. Sua imagem hoje é sua marca. Então, não era como antigamente a voz que sobressaía sobre a sua imagem. Não, agora é totalmente diferente. Com os videoclipes e, como você falou, através das redes sociais, etc. A sua imagem sobressai sobre a sua voz. Mas assim, pra gente concluir, qual é a importância do reality show para divulgar o artista? Você acha que o reality show ele é uma perca de tempo para o artista porque ele tem uma chance muito grande de não ser reconhecido? Ou talvez assim o reality show só dele aparecer ele conseguir contratos, não que seja pequenos, né? Etc. Mas ele consegue alavancar a carreira dele de uma forma que só a aparição dele no reality show já é importante para ele tocar em vários lugares. Quem não é visto não é lembrado, né? Quem não é visto não é lembrado. E imagina você como um cantor. Vamos colocar você como um cantor. Você tem sua carreira, pá. Aí você aparece na Rede Globo de televisão, que ainda é a emissora mais assistida. Você aparece num programa que é muito bem aceito pelo público, cantando sua canção. Talvez você não ganhe,
talvez você não vá longe. Mas certamente, mais de milhões de pessoas estão te vendo. Milhões de pessoas estão te vendo, pra falar a verdade. Talvez quem tá te vendo ali é um produtor. Talvez quem tá te vendo ali vai... Opa, o Paulo canta voz bacana. Vou procurar aqui no YouTube, nas redes sociais. Hoje nós vivemos, como eu disse, na era da imagem, na era da informação imediata, na era do imediatismo. Sim. Talvez a pessoa goste de você e a partir dali sua carreira comece, mesmo que você não ganhe. Isso em 2002, nós falamos aqui do Thiaguinho. Hoje o Thiaguinho é um dos maiores cantores de pagode do Brasil. Eu digo que o Thiaguinho é o cara que fez pra mim mais sucesso dentro dos reality shows. Eu acho pra mim mais até que o Ruge, porque o Ruge fez um sucesso, mas... Acabou. Por 3 anos, praticamente. A Taeme tá aí, né? Mas o Thiaguinho, pra mim, fez mais sucesso que ela. Sim. O Thiaguinho, hoje em dia, não é o Thiaguinho do Fama. O Fama, que é o Fama do Thiaguinho. Entendeu? Isso. O programa que é o programa do Thiaguinho. Ah, não. O Fama, não. Que programa do Thiaguinho? Por quê? Ele já consolidou a sua carreira. E o bom é que ele foi divulgado. Um produtor achou ele. Sim. Ele saiu, se eu não me engano, na segunda ou na terceira rodada. Foi coisa assim do início do programa. E se destacou. Na Berlinda, né? Seja na segunda ou na terceira e ficava muito na berlinda nas outras. Ou seja, se fosse colocar em argumentar em colocação mesmo, ele seria aí, sei lá, de 20 participantes, ele seria o 17º. Então, assim, quando a pergunta que você fez, eu acho que vale a pena sim. Se a pessoa tem um sonho de aparecer, se ela tem um sonho de que sua carreira seja consolidada, e se ela tem a oportunidade de estar em rede nacional cantando, cara, mete a cara, chega com o pé na porta e faz o seu. O que acontecer a partir daquele momento, só Deus sabe. Sim. Só Deus sabe. Bom, é isso aí, galera. A gente falou bastante pra vocês, né? Normal. Enfim, tem outros reality shows também, como The X Factor, etc. Mas, assim, a gente citou os mais importantes porque os que fizeram mais sucesso aqui no Brasil. Tem também Raul Gil, né? Que a gente falou que revelou grandes artistas, né? Mas, enfim, deixa aí nos comentários quem que é o artista que mais te destacou desses reality shows que você lembra até hoje. Enfim, e os reality shows eles vão continuar existindo através da internet, através da televisão, etc. E mais pessoas vão continuar aparecendo e vão continuar se apresentando, né? Talvez a gente tenha deixado passar algum, até por causa do tempo também. Sim. Coloca nos comentários aí, fala aí pra gente lembrar. Falou, seus cabeção, vocês esqueceram disso, vocês esqueceram daquele e tal. Pode xingar, a gente não liga, não. A gente só não quer processo. Mas, uma coisa, Paulo, vou lançar um desafio. Sim. Pros nossos 2 ouvintes. Temos 27 inscritos. 27 inscritos. Opa! Mais do que eu imaginava. Se tiver alguma sugestão de tema, alguma história bacana que queira saber relacionada à música, coloca nos comentários aí que a gente vai avaliar, vamos tentar fazer um compilado de matérias legais e trazer aqui para ficar cada vez mais dinâmico, porque esse é o seu espaço de confraternização, não, de contextualização, de opinião, que loucura. Esse é o seu espaço, porque esse é o meu, o seu, o nosso Probcast. É isso aí, galera. Espero que vocês gostem. Espero que vocês tenham curtido. Enfim, nós estamos gravando na segunda, no dia 26, amanhã no dia 27. Pontualmente, às 8 horas da noite, estaremos lá com mais um episódio do nosso podcast. Siga aí, galera. É isso aí. Valeu, um grande abraço. Tamo junto. É nóis. Pontualmente às 8 e pouquinho. Grande abraço. Valeu! Tchau, tchau.